Gil, antes de Legal. tudo, te agradeço muito pela sua gentileza de estar se juntando aqui a nós hoje para participar de mais uma live da Tende, para a gente poder falar, né, sobre uma história de carreira na indústria farmacêutica, que, assim, daqui a pouco você vai falar, mas é uma carreira simplesmente fantástica, uma carreira, né, um exemplar de muito sucesso, né? Você vai detalhar a sua carreira para nós daqui a pouquinho. Mas eu sempre gosto de falar como é que eu conheci meus convidados. E assim, eu tenho assim um carinho muito grande pelo Gil, porque o Gil foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Então eu comecei na indústria farmacêutica em 2010, inclusive o Gil participou do meu processo seletivo. Na verdade, eu me lembro lá em janeiro de 2010, eu estava lá numa sala lá do Hotel Windsor com o Gil, com o Fellner, estavam me sabatinando para eu participar, para eu entrar numa vaga de gerente médico na época na GSK. E assim foi uma entrevista super legal, porque assim ali a gente, né, já se conectou bastante, né, e foi super bem a entrevista. E aí eu fui trabalhar com o Gil. E assim, o período que eu fiquei ali no hospitalar, mais ou menos 2 anos, eu posso falar para vocês que foi um dos períodos que eu descobri ali o que é ser feliz no trabalho, né? Porque assim, o ambiente que eu trabalhava ali com o Gil, com a Celinha, né? Tinha o Carlos também em treinamento, né? Assim, o ambiente era tão bom, tão saudável, tão, né, cheio de conexões que assim, eu literalmente eu era feliz e sabia. E uma das coisas que eu também, né, não poderia ter começado com uma pessoa melhor do que o Gil na indústria farmacêutica, porque foi uma pessoa que literalmente me acolheu, né? Era um nível de conhecimento absurdo, né? Que eu falava, putz, cara, como é que esse cara sabe de tantas coisas, né? E que me passou, me ensinou muitas coisas, né? Era um mentor, era um conselheiro para mim. Então, assim, mesmo depois, quando eu saí ali do hospitalar, o Gil sempre foi uma grande referência para mim, como até hoje é uma grande referência, tá, Gil? Então, Legal. hoje, muito do que eu faço ali na Tense, você pode ter certeza que tem coisas que eu aprendi contigo, tá? E que eu levo até hoje e compartilho com as pessoas, né? Muito desse aprendizado. Então, ter você aqui comigo, você não imagina, né, a satisfação que eu tenho, a felicidade, e muito obrigado, tá, de você ter feito parte da minha carreira, né? Você foi muito Legal. importante mesmo para mim, tá? Legal. Então, Gil, Obrigado. dito isso, eu deixo aqui para você se apresentar aí para o pessoal. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite, Alexandre. Pô, para mim é um prazer estar com você, com o pessoal que está entrando e assistindo a live. A gente se encontrou num momento muito bacana também. Eu tinha os meus desafios na época lá e foi ótimo, né? Tem sido ótimo estar com você, sempre é bom, né? Mas assim, meu nome é Gil de Araújo Gil, hoje sou diretor comercial para a GSK Pharma. Comecei a minha carreira 30 anos atrás, eu estou fechando agora 30 anos de GSK, no final do ano agora, e comecei como propagandista, mas a minha conexão com a indústria começou antes, né? Meu pai já tinha sido propagandista há muito tempo, né? Então, tinha trabalhado em vários laboratórios, Johnson Johnson na época, outros laboratórios que hoje já nem existem mais, né? São parte de Roche, de Sanofi e tal. Então, eu desde criança estive meio que brincando com a amostra, com um brinde de laboratório, essas coisas foram parte da minha infância. Então, eu tinha meio já uma noção do que eu queria e esperei o momento de conseguir conectar. Eu entrei na indústria no Axê, com 18 para 19 anos, bati na porta lá de manhã cedo. Pô, quem me atendeu foi o cara que era o diretor da região lá, não me disse quem ele era, me mandou entrar e ficou batendo papo comigo. Eu conversei com ele até dar 8 horas, eu cheguei lá às 7h15, e aí depois ele, vou te apresentar uns caras aqui para conversar, e por aí fui. Aí conheci o Ayrton, lembra do Ayrton? Ayrton Claro, Lippert, claro. me entrevistou e tal, e depois eu tive essa experiência no Axê por 3 meses. Depois saí do Axê, fui para outra área. Eu tinha a possibilidade de voltar para o Exército, fiquei no Exército 5, 6 anos,
Eu voltei para o Axê mais 3 meses como propagandista, e aí depois apareceu a Glaxo na época, isso em 94. Então, minha experiência mais robusta foi um ano de representante regular na Glaxo, depois fui um ano representante hospitalar, depois fui a gerente distrital, isso em Porto Alegre, né? Comecei em Porto Alegre, trabalhei em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois, como gerente distrital, entrei para a área hospitalar, e fui para Curitiba. Depois de gerente distrital, fui para gerente de treinamento. E aí meio que eu nunca busquei uma área específica, assim, a minha expectativa sempre foi ampliar a complexidade, entendeu? Mas me dá um problema mais complexo, me dá coisas mais complexas para lidar. Fui para a área de treinamento, na área respiratória, fiquei um ano, depois fui a head de treinamento. Pô, foi fantástico, experiência muito legal, mas eu queria voltar para vendas. Eu falei, pô, tem que voltar para vendas. Aprendi o que eu queria aqui, voltei como gerente regional, fiquei um ano como gerente regional, depois fui ser gerente nacional de demanda, então, da parte o que seria hoje um primary care, né? No ano seguinte, eu assumi como gerente nacional de vendas para hospitalar, HIV, oncologia, e tinha acesso também na época, né? Então, fiquei um ano com essa estrutura, e aí eu tinha um dilema lá, se eu me mantinha com vendas e ficava em oncologia, ou se eu ia para hospitalar e ficava com marketing e vendas. E, pô, eu tinha vontade de ter marketing dentro da minha responsabilidade e tal, era algo que, para quem vem de venda, sempre tem aquela coisa do glamour de marketing, de fazer a estratégia, de desenhar os planos e tal. Eu tinha essa expectativa de alimentar essa carreira por esse caminho. Fui para essa experiência, foi maravilhoso, foi fantástico. A gente se encontrou nesse período, onde eu tinha marketing e vendas, e era muito legal, era uma pequena unidade de negócio. E fiquei nessa unidade por uns 6, 7 anos, cara. A gente tinha um portfólio hospitalar, né? Lançamos o Arixtra, que era um mega produto, né? Que deu uma trabalheira danada, mas aprendi muito com você e com esse produto também. Me tirou assim da zona de conforto, com certeza. E depois já há um tempo eu estava começando a buscar outros desafios. Migrei para a área de vacinas, que era a única área da GSK que eu não tinha trabalhado. Fiquei ali alguns meses, 8 meses com a área de vacinas, que é uma área também fantástica. E depois disso surgiu a possibilidade de eu assumir a área comercial, a diretoria comercial, que também foi muito legal. Entrei nessa área, estou nessa área já há uns 7 anos, 6 para 7 anos, e tem sido fantástico a transformação que a gente conseguiu fazer na GSK. Nesse período eu tive acesso também comigo, tive a parte de PBMs, né, Programa de Suporte a Paciente, também comigo. Tem sido ótimo, né? Eu acho que a GSK, de uma maneira geral, me proporcionou muitas frentes, né? Como tem muitas unidades de negócio, e isso te gera essa possibilidade, né, de brincar com uma coisa e depois vai para outro lado. Acho que isso é ímpar, né? Como se você trocasse de empresa na mesma empresa. Acho que isso é um privilégio. Não, com certeza, né? E se você pegar, Gil, esses 30 anos que você vai completar agora de GSK, né, que você passou aí por diferentes posições, diferentes unidades de negócio, teve algum momento aí que você fez algum planejamento de carreira, ou as coisas foi meio que acontecendo e assim, Gil, agora você vai para lá e você foi assumindo os desafios? Cara, eu tenho que confessar que no início, quando eu entrei na antiga Glaxo, meu sonho era ser um gerente regional. Falei, cara, eu quero ser um gerente regional. Meu pai tinha sido gerente regional, né? Então, eu falei, cara, no mínimo eu vou entregar a mesma posição. Depois, se vier alguma coisa a mais, eu estou no lucro. Mas, seria legal eu ter esse caminho. E comecei a trabalhar como representante pensando muito nisso. Mas depois, cara, as coisas vão mudando, né? Então, eu nunca foquei muito na posição em si. Eu focava mais no impacto que o trabalho poderia ter e na complexidade que eu ia lidar. E dentro desse contexto, eu procurava combinar coisas que me agradavam. Então,
trabalhar com pessoas me agradava, trabalhar na rua me agradava. Essas combinações eu ia trazendo. E combinava também algumas coisas que eu não conhecia. Então, eu falei, pô, seria legal se eu trouxesse mais esse componente. E aí, depois, ao longo dessa jornada, eu sempre procurei não buscar ir num caminho de especialização só, né? Eu sempre procurei abrir mais o leque. Então, pô, em alguns momentos a GSK mesmo, o pessoal, pô, chama lá esse maluco aqui, pô, esse cara já trabalhou aqui, já trabalhou ali, pô, esse cara tem um histórico aqui, tem uma bagagem em várias áreas. Isso ajuda muito, né, para você se tornar um cara que traga uma contribuição para o negócio e para a própria companhia, né? Você acaba tendo uma visão mais do todo, né, mais holística do negócio. E aí, Gil, você trouxe um ponto interessante aqui, porque... E aqui o que eu vou comentar não é certo nem errado, né? Mas, por exemplo, você tem pessoas que acabam se especializando numa área, a carreira dele inteira. Então, o cara é um mega especialista em oncologia, tem um cara que é um mega especialista hospitalar. E aí, você, por exemplo, a sua carreira, ela é muito parecida com a minha carreira, né? Porque ela também, eu sou muito heterogêneo, né? Eu passei aí por várias coisas na minha carreira, até antes da própria indústria farmacêutica, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, quando você tem experiências com várias áreas, né? Assim, você tem aí, digamos, um leque de conhecimento, né? Que isso te traz, que eu acho que é muito legal, sabe? Então, você, quando fica muito preso, né? Aquilo ali, até às vezes, né? Se você olha, né, Gil, uma coisa que você aprendeu, por exemplo, no hospitalar, às vezes, né, complementa algo que você está fazendo agora, em vacinas também, né? Então, comenta um pouquinho sobre isso daí. É a carreira em Y, né, que os caras costumam comentar, né? Você tem um caminho de especialização e um caminho de gestão. Então, você dá mais amplitude do ponto de vista de áreas de negócio, combinando a gestão das pessoas e tal, e não especificamente um segmento. E não tem certo nem errado, os dois caminhos podem levar o cara à realização profissional ali. E hoje a gente, na própria empresa, a gente trabalha muito isso, né? Quando você identifica nas conversas com as pessoas que elas têm uma aptidão para a gestão de pessoas, que querem alimentar um caminho onde envolve gerir negócio, gerir outras pessoas e buscar uma amplitude, ser mais generalista do que especialista, a gente abastece para aquele caminho, né? Carrega a carreira dele para lá. Ou quando o cara quer ser um mega especialista de um segmento. E isso, digamos que as companhias deveriam oferecer para os profissionais essa possibilidade. Então, pô, eu me lembro que quando eu entrei na Glaxo, eu olhei o hospitalar e falei, cara, é lá que eu quero ir. Pô, esse negócio combina venda, combina propaganda, combina meio acesso. Na época não tinha muito papo de acesso, né? Combina várias coisas. Falei, pô, aquele ambiente ali é complexo, aquele negócio é maluco, é lá que eu quero estar. E eu imaginei que eu ia ficar por ali. Eu falei, cara, esse negócio é muito interessante. Só que você vai combinando coisas e, às vezes, você é atraído por desafios diferentes. Então, acho que nesse caminho, você pode fazer escolhas. E está tudo certo. Eu tenho conhecidos da indústria aí que fizeram carreiras maravilhosas. Os caras trabalham todo o tempo em oncologia, hematologia, áreas de device e tal, e são mega profissionais. E estão super realizados. Eu acho que o segredo dessa carreira é você buscar o que te motiva, né? Te torna feliz com a pimentinha ali de desafio sempre. Eu acho que isso é importante, né? E ao longo desses anos, o que você fez aí para estar se capacitando, para estar preparado para as oportunidades? Ou aquilo ali simplesmente, eu virei ali um autodidata e vou aprender aqui, né, na prática? Você buscou ir fazer algum curso, né, alguma capacitação? Cara, eu entrei muito novo na indústria e sempre em áreas de viagem, né? Então, isso sempre complicava um pouco a você ter um curso regular. Então, pô, eu bati bastante cabeça. Antes de entrar na indústria, eu fazia engenharia, depois larguei engenharia. Aí depois, na região que eu morava, tinha um curso de história, aí fui fazer história. Aí depois, pô, já não dava mais. Aí fui fazer empreendedorismo. Pô, aí consegui concluir esse negócio. Depois falei, cara, vou fazer um MBA.
porque eu queria entender de marketing, queria entender de estratégia. Aí fiz um MBA numa instituição no Paraná, lá bem legal, que me possibilitou ter conexões com outras pessoas de outros segmentos. Isso, para mim, foi muito legal. Acho que... E, ao mesmo tempo, na própria GSK, eu comecei a participar de vários core time, não sei do que, core time de projetos distintos, em áreas distintas. Isso também abriu os meus horizontes. Então, acho que se eu tivesse que aconselhar aí alguém para buscar isso, eu combinaria conteúdo técnico aí que você sinta falta, e depois um caminho que eu adotei, que eu vi muita gente fazer, é ser meio modular, entendeu? Pô, tem uma área que me interessa, eu vou buscar algo específico. Às vezes você acessa um curso que te dá 60% de conteúdo que você não quer, para você pegar 20 que você quer e outros 20 que vieram, entendeu? Então, eu diria, talvez, dependendo da tua formação, fazer um MBA, eu acho que é bacana, porque você vai estar exposto dependendo da instituição, se der sorte, a pessoas de diferentes áreas de negócio, de outros segmentos, mas eu iria para um caminho meio modular. Eu sempre fui meio buscando conteúdos específicos. Cara, sei lá, Strategic Account, porra, quero entender sobre isso. Então, pô, se eu tenho conteúdo, curso, alguma coisa nesse sentido, pegava aquilo ali e aprofundava. Eu acho que esse foi sempre meio que o meu caminho. E eu sempre tive muita sorte, cara, com gestores. Porra, eu só passei por gente bacana, cara. Isso faz uma diferença na tua vida que é absurda. Meu primeiro gestor na Glaxo, porra, Celso, um cara, puta, que só me colocou. Ele talvez não tivesse todo o conteúdo para me dar, mas ele me conectava com as pessoas que poderiam responder minhas perguntas, né? E esse cara é uma coisa maluca. Meu pai foi gerente dele. Quando meu pai era gerente regional, o cara era gerente distrital. Anos depois, o cara me encontrou no setor, pô, aí me convidou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele. E, pô, e ele me dizia assim, cara, você é curioso demais, cara. Pô, então eu não tenho capacidade de responder tuas perguntas, mas vou te apresentar para algumas pessoas que podem. Então, pô, desse cara eu fui para outro, e fui para outro, até hoje, cara. Eu sou um cara privilegiado, assim, tanto do ponto de vista de pares, eu acho que é uma outra fonte de aprendizado. Os pares ajudam bastante, mas ter uma liderança que conecte você com os teus desafios e que te alimente ali faz muita diferença. Não, totalmente, né? Assim, essa questão da liderança, ela faz, sem sombra de dúvida, uma grande diferença. Outra coisa também que eu vejo, Gil, e que eu tive a oportunidade na própria GSK de você ter mentores de carreira. Sim. Né? Então, assim, pessoas que vão te trazer aconselhamentos, exemplos, situações, né? Então, assim, te ajudar a pensar de uma forma melhor, né? E aí, com aconselhamento. Então, isso aí faz muita diferença, né? E aí, olhando, Gil, assim, por todas essas posições que você passou ali em áreas terapêuticas, assim, teve alguma que foi mais desafiadora para você, que você falou, putz, cara, essa daqui o negócio tá grosso, tá complicado, ou cada uma tem, né, seus desafios de uma forma diferente? Cara, eu acho que cada uma traz um desafio diferente, porque sempre o teu desafio está conectado, muitas vezes, às áreas que você não domina, né? Ou que precisa fazer um stretch ali das tuas competências. Então, quando eu fui gerenciar pessoas, eu já tinha gerenciado pessoas antes da indústria farmacêutica e tal, num outro contexto. Mas foi um primeiro desafio, né? Eu acho que esse foi um desafio que eu senti também ali. E depois, ao longo do caminho, você vai tendo outro. Eu acho que um outro grande desafio que eu me vi face a ele, né, foi quando eu peguei marketing, né? E você estava nesse momento, né? Porque o cara que vem de venda sempre tem aquele papo, pô, esse cara é tático. Esse cara é de execução, esse cara não é estratégico. Então, esse era uma barreira que eu tinha que vencer, mesmo com caras que tinham vindo de vendas. Os caras, já eram diretores lá de marketing e tal, diretor de vendas, e o cara dizia para quem vinha de vendas, você é tático, não é estratégico, e isso gerava meio um rótulo. Então, eu tive que lidar com isso todo o tempo, né, na matriz, até que as tuas contribuições comecem a mostrar que você consegue olhar para períodos mais longos e pensar um negócio de forma mais ampla, né? Então, os desafios passam por isso, mas todo dia a gente encontra né? Áreas que a gente talvez tenha que lidar mais com
above country, as estruturas globais, então, às vezes, isso pode ser um desafio, gerenciar stakeholders dentro de um outro contexto, essas coisas vão surgindo. Eu acho que não para, né? O desafio é meio constante. Eu, assim, para mim, Gil, a indústria farmacêutica, para mim, ela literalmente foi, eu posso falar, um mestrado, doutorado, um pós-doc, porque, assim, eu aprendi muita coisa na indústria, e uma das coisas que eu aprendi é que, assim, você nunca vai estar na sua zona de conforto, né? Porque vai ter sempre alguma coisa que vai te tirar da zona de conforto, né? Por mais confortável que você possa estar um determinado período, né? Então, assim, e que para quem gosta disso, né, é muito bacana, né? A indústria está sempre te movimentando ali para você, né, sair daquela sua zona de conforto. E aí, Gil, olhando agora, por exemplo, o cenário atual da indústria farmacêutica, principalmente quando a gente olha as multinacionais, que a gente viu aí uma mudança gigante do pipeline. Então, basicamente, é um pipeline de alto custo, acesso dependente. Então, a gente olha, é um pipeline muito alavancado em onquemato, imunologia, doenças raras, ultra raras, né? Vocês vendo assim que cada vez mais as empresas, aquelas linhas de primary care, elas estão licenciando para outras empresas, né? Então elas estão olhando muito a questão dos produtos aí de alto custo, de mercado institucional. Até o próprio exemplo da GSK, né, que é uma empresa que está indo muito nesse caminho, e várias outras big pharmas multinacionais já estão totalmente, né, com esse tipo de pipeline. E você enxerga que esse pipeline que a gente está tendo hoje, né, ele exige competências diferentes dos profissionais que estão na indústria farmacêutica, e quais seriam essas competências que eles precisam ter? Cara, esse movimento de biofarma, né, é um movimento que está aí, tá acontecendo já nos últimos anos. A gente percebe isso, a indústria, a gente quando olha os países desenvolvidos, a gente tem aí 65%, quase 70%, muitas vezes, do mercado já está concentrado em alto custo, né, oncologia, mato, área de especialidades. No mercado emergente, nos mercados emergentes, a gente tem um trabalho a ser feito ainda é muito dependente de primary care. Eu acho que esse movimento, ele obriga, de uma maneira geral, pensando em força de vendas, né, a você combinar conhecimentos. Então, cada vez mais essa multidisciplinariedade ela é requerida. Então, você talvez não seja mais responsável por entregar tudo que uma indústria tem que entregar para aquele médico e tal, para aquele staff, mas você tem que conhecer muito bem de que forma você conecta as diferentes áreas da empresa para entregar uma solução. A gente viu muita gente migrando para especialista em jornada, tem muita conversa em cima de jornada do paciente, uma jornada do médico, do profissional de saúde e tal. No final do dia, eu acho que tem uma combinação aí que é importante. O cara tem que ser um cara sagaz, tem que ter uma combinação ali de um inconformismo positivo, vamos dizer assim, de não ficar satisfeito com o status quo e querer romper aquilo. Não que ele precise ficar se auto-martirizando todo o tempo, mas comemorar as pequenas vitórias, mas romper sempre o teto. Vontade, curiosidade, eu acho que essa combinação e uma boa leitura, né? Se você está vendo que o mercado está migrando para uma área de biofarma, quais são as competências requeridas ali? Pô, os caras vão falar muito sobre estudos clínicos, então é importantíssimo o cara conhecer e saber como explorar um bom material de um bom estudo clínico, de como ele combinar diferentes áreas, porque cada vez mais você tem times trabalhando em conjunto, acesso, o MSL, o cara de vendas, é o cara de promoção. Então, essa combinação, eu acho que cada vez mais vai ser requerida. E adicionalmente a isso, você ainda tem a incumbência do cara orquestrar outros canais, né? Então, coisas digitais, então canais onde o representante ele dispara isso autonomamente ou ele é disparado via central. Essa combinação, eu acho que ela não concorre com o representante. Eu acho que o representante, ele é o cara que vai orquestrar isso tudo. Ele é a cabeça do negócio lá na frente. Assim, Gil, eu concordo plenamente com a sua fala, porque eu, quando olho toda essa evolução que a gente está vivenciando do pipeline da indústria farmacêutica,
Nitidamente, para mim, o profissional, e aí a gente pode até falar o profissional de vendas, esse cara tem que estar muito mais bem preparado, porque ele tem que ter aquela visão do ecossistema da saúde, ele não está mais só visitando o médico do consultório, né? Então ele tem que entender como é que funciona esse ecossistema público-privado, como é que ele conecta os pontos desse ecossistema, tanto que você até comentou muito bem que está surgindo algumas posições de parceiro de soluções de saúde, né, parceiro de jornada do paciente. Então, é uma pessoa que tem muito essa visão do entendimento do ecossistema, os diferentes stakeholders que estão, organizações, para poder estar fazendo essa conexão. Então, para mim, hoje, a pessoa que está na demanda ele tem que ter um conhecimento profundo na área de acesso, e até para ele conseguir trocar muito bem com o time de acesso, não é para ele fazer o papel de acesso, mas para ele entender esse ecossistema. Gestão de contas, para mim, é obrigatório, né? Porque se você olhar esse pipeline de alto custo, ele está passando por contas, ele está passando por hospitais, por clínicas, por secretarias de saúde, está passando por departamentos regionais de saúde, ele tem que olhar também as contas que estão dentro desse ecossistema. Então, por exemplo, uma associação de pacientes é uma conta, né, que vai ter que ser tratada por alguém dentro da empresa, não pelo time de demanda, né, mas por alguém. Né? Uma operadora de plano de saúde, que é uma conta também, né? Uma unidade básica de saúde, que é uma conta, um CRI, quando a gente vai para a área de vacinas, né, que é uma conta. Né? Então, assim, ele saber como é que ele vai gerenciar esses múltiplos stakeholders que estão dentro dessa conta. E a parte de estudos clínicos... Fazer uma boa leitura do ecossistema hoje é fundamental, independente da tua posição. Independente da posição, para entender o contexto e as conexões que a gente tem que estabelecer para o plano rodar, né? Não, com certeza, né? E aí, quando você traz a questão dos estudos clínicos, para mim, assim, é fundamental, porque quando você olha essas áreas terapêuticas, você vê estudos cada vez mais complexos. Eu não sei se você se lembra, né? Porque a gente... lá em março de 2010, a gente foi fazer uma viagem lá para Londres, eu, você e o Fellner. A gente, na época, né, o Belimumab ficava lá no hospitalar. E aí, os caras foram explicar o estudo lá do Belimumab, mas assim, o estudo era tão complexo, o BLIS 52, que o cara de pesquisa clínica, ele foi, apresentou, depois ele teve que voltar para explicar de novo, que nem ele estava entendendo, né, direito aquele negócio, tamanha complexidade daquele estudo. Então, assim... Imagina um representante explicando aquilo ali para o médico, né? Então, a questão de você, a pessoa da área de vendas, saber muito bem essa questão de como que ele comunica em altíssimo nível a evidência científica, como que ele dialoga, como é que ele consegue contornar as objeções, e saindo do material promocional, porque o material promocional ele tem um pedacinho do estudo, mas quando você está apresentando aquilo ali para o médico, ele entende que você conhece o estudo como um todo, né? Então você tem que estar muito bem preparado para isso. Outra coisa também, Gil, que para mim ele vem fazendo, né, passando por uma transformação muito grande, que eu estou trazendo até o conceito agora do MSL 4.0, porque o MSL, ele, cada vez mais, ele vem se tornando super estratégico nas organizações, então ele não é mais somente, né, uma área de suporte, como era no passado, né? A gente estava até conversando, né, Gil, antigamente você tinha o brand plan, que era o marketing que fazia tudo, né? Ninguém era convidado para participar das reuniões, e o marketing te entregava, esse aqui é o plano, área médica, esse aqui é o plano que você tem que executar, acesso, esse aqui é o plano que você tem que executar, e toca a vida, né? Hoje não, né? Você tem toda essa construção dos planos que acontece de forma cross, integrada. As áreas, de uma maneira geral, ganharam muito mais protagonismo. Não tem como você construir um plano onde as áreas médica, acesso, VO, área de farmacoeconomia e tal, seja um executor. Então, hoje é uma combinação, né, de opiniões e discussão. Acho que tem um processo de divergência, né, para depois convergir, e isso é fantástico. Assim, eu acho que essa jornada do MSL, eu me lembro de como começou esse processo e hoje como a indústria utiliza essa posição, é fantástico. Eu acho que é uma frente nova, uma frente não mais nova, né, mas é uma outra ferramenta, é um outro integrante dentro desse ecossistema que acelera o processo, né? Com certeza, com certeza. E aí, até dentro desse conceito do MSL 4.0, porque o MSL, quando ele
veio para esse conceito da indústria farmacêutica, ele veio sempre aquela pessoa que tem um drive científico muito forte, né, que tem credenciais ali, às vezes acadêmicas, né, que é um mega conhecedor da ciência e sabe comunicar em altíssimo nível tudo que envolve aquela área terapêutica, né, os estudos e tudo mais. Mas quando você olha toda essa transformação que a gente está vivenciando, Gil, hoje o MSL ele não pode ser um cara simplesmente limitado a saber de estudos, né? Ele tem que conhecer o ecossistema de saúde, né? Ele tem que saber como é que funciona o sistema público, o sistema privado, porque quando a gente olha principalmente os Key Opinion Leaders, que podem ser HCPs, médicos ou não médicos, esses caras estão no ecossistema de saúde. Muitas vezes esse cara está dentro de contas, eles fazem parte das contas, e até a questão desse MSL estar integrado numa estratégia de gestão de contas, e óbvio, não com drive comercial, mas com drive acadêmico, é fundamental, tá? E porque, às vezes, até a própria interação que ele vai ter com o HCP não vai ser uma interação simplesmente para falar de um estudo. Às vezes o HCP quer falar de acesso, né? E vem cá, como é que hoje está o acesso, né, com relação aos medicamentos? Esse ponto é fantástico, Alexandre, porque hoje, se você se limitar a entender só do teu nicho ali e se focar só naquilo ali, você deixa muita oportunidade na mesa, né? E cada vez mais os clientes querem facilidade, comodidade. Então, o médico, seja lá o gestor de uma grande conta, ele quer solução. Ele quer a solução mais prática para atender a necessidade dele. Se você entender do ecossistema como um todo, sendo o MSL, sendo o Key Account, sendo o propagandista, o rep ali, o consultor, você dá um passo à frente, né? Entendendo do ecossistema e conectando as pontas. O cara comercial, ele é um facilitador. Todo tempo, ele é um facilitador. Ele tem os objetivos claros dele, mas ele é um cara que vai facilitar. Ele tem que olhar a agenda da companhia dele, olhar a agenda do cliente, combinar essas agendas, plugar essas pontas e meio que gerenciar vários projetos. Então, se você é um gestor de conta, você é quase que um gestor de projetos, porque tem várias frentes, logística com logística, finanças com finanças, finanças com logística, você junta as pontas e garante que aquilo gere tração para o teu negócio. Se o cara é um consultor de oncologia, o cara pluga acesso, pluga government affair, pluga área de VO, você vai combinando as coisas, mas tem que olhar o todo. Eu acho que a sagacidade do cara comercial, e não só do comercial, de qualquer profissional dentro desse ecossistema, é fundamental. O cara fazer uma boa leitura do ambiente e entender quais são as pontas que ele precisa conectar para a coisa caminhar, sem dúvida. Não, com certeza, assim, até trazendo esse exemplo do time de MSL, eu tenho clientes meus que eles vêm aí gestores de equipes médicas. Ele fala que a gente quer entender mais sobre acesso, a gente quer entender sobre gestão de contas, né? Assim, fazendo até planos de contas, né, para time de MSL. Super interessante, sabe? É um trabalho. Então, assim, eu vejo que quando você traz alguém da área médica que tem essa visão do ecossistema, ele acaba contribuindo muito mais do que só a visão ali, né, acadêmica, científica. Então, assim, isso aí faz toda a diferença. E aí, Gil, vamos entrar um pouquinho aqui hoje também, né, quando você pega a sua trajetória de gestão, né, os modelos de gestão meio que foram mudando ao longo do tempo, né, porque hoje você tem, né, toda essa questão de diversidade envolvida, né, e nas equipes, várias ferramentas. Você pega, por exemplo, né, você dentro de uma equipe, você pode ter um cara mega sênior que tem 30 anos de indústria farmacêutica e você pode ter um cara que é um nativo digital, né, que tem uma mentalidade completamente diferente, né? Então, assim, hoje um gestor da indústria farmacêutica, né, qual que são as competências que ele precisa ter, né? Então, assim, tirando a resiliência, né? Porque tem que ter uma resiliência toda, né? Mas, assim, cara, esse ponto é muito legal, porque, assim, cada vez mais você é obrigado a lidar com diversidade não só de gênero, de uma maneira geral, diversidade de ideias, né? Então, essa mistura é muito boa para o negócio. Então, eu sempre gostei de estar próximo de todo mundo. Então, assim,
pô, eu converso com estagiário, converso com analista, eu procuro me alimentar, digamos assim, dessas conexões, porque esses caras desafiam a gente, né? Os nossos modelos meio tradicionais e tal. Então, eu sempre fui adepto da mistura de tudo, entendeu? Pô, desde a forma de pensar, a idade e tal. Então, hoje, eu tenho, na minha equipe aqui, tem várias pessoas na casa dos 50, eu tenho 54, então, assim, na galera nessa faixa eu tenho gente super nova de 20 e poucos, e essa combinação, cara, te conecta com o que está acontecendo lá fora, entendeu? E não só de idade, né? Mas, cara, hoje, por um acaso, por exemplo, eu sou sponsor de um projeto para pessoas com deficiência na GSK. Então, cara, eu aprendo demais com esse projeto, porque pô, é uma troca enorme. Então, isso me ajuda a olhar as coisas sobre uma outra ótica. Eu acho que o desafio da gestão ao longo do tempo tem sido muito mais do ponto de vista de inteligência emocional, de como a gente obtém o melhor das pessoas. Eu acho que o meu principal trabalho é desbloquear o potencial das pessoas e tirar o melhor, tirar no bom sentido, fazer com que o melhor das pessoas apareça. Para isso, eu tenho que criar condições de negócio, condições de discussão, condições para que as pessoas tragam essa diversidade, o que elas têm de melhor para a empresa. Então, se eu tivesse trabalhando comigo 10 pessoas iguais a mim, pô, ia ser caótico. As soluções iam ser muito limitadas. Então, e aí tem um outro ponto que é fundamental, a segurança psicológica, que está muito em voga, né? Que é uma coisa de você meio que pensar em voz alta, né? Eu sempre usei isso como referência. Toda vez que eu pensei em voz alta com o meu gestor, é porque eu tinha plena confiança no cara. Eu falava alguma bobagem, algum projeto meio maluco, o cara dava risada e, pô, cara, isso é uma bobagem. Mas estava tudo certo. Quando você não está nesse nível de troca, você limita um pouco as soluções. Então, eu acho que a gente, como gestor, cada vez mais precisa de criar condições para que as pessoas rendam o que elas podem render. Eu acho que isso é fundamental. E ter um interesse genuíno, né? Se você não tem interesse genuíno nas pessoas, está no lugar errado, né, cara? Gerir pessoas é se interessar pelo bem das pessoas e para que elas entreguem o melhor. E aí o negócio vai fluir. Eu acho que os desafios estão muito nesse ponto. Eu acho que hoje lidar com diferentes gerações é parte desse desafio, mas é uma parte da solução também, de buscar novas alternativas. Então, com certeza, assim, o que eu também aprendi ao longo do tempo de fato, você, né, a gente fala muito aí na indústria, né, da questão de praticar escutativa, né, mas na própria gestão de equipe você tem que praticar escutativa, né, criar esse ambiente de segurança, né, para que as pessoas possam trazer ideias, porque quando você começa a criar um ambiente de segurança, a pessoa começa a se retrair muito pô, mas se eu falar esse negócio, pode ser uma coisa completamente fora da caixa, pô, alguém vai, né, vai falar alguma coisa para Vai me avaliar, né? Que vai julgar a avaliar, minha. né? Vai me julgar alguma coisa. Então, assim, isso aí é uma coisa fundamental. E, Alexandre, não é simples, né? Porque o nosso ambiente é um ambiente onde tem muita gente potente do ponto de vista de trocar as ideias, de trazer as ideias. Não é simples lidar com pessoas que têm essa potência e tal. Todo mundo é muito verbal, muito expansivo. Então, é um desafio para a gestão, né? Conseguir abrir espaço para ouvir sem contrapor as ideias, né? Com certeza, né? E assim, eu me lembro uma vez ali, numa reunião que a gente tinha de brand team, né? Que assim, a gente aqui, na verdade, o que pode se opor são as ideias, não são as pessoas que estão se opondo, né? Então, assim, você ter uma opinião diferente do outro não quer dizer que você não gosta daquela pessoa. Na verdade, é uma opinião diferente, né? E as opiniões diferentes, como você disse, né, Gil, é muito bem-vinda, né? Você dentro de uma equipe, você não quer que tenha pessoas que pensem exatamente igual a você. Você quer pessoas que te complementem, né? Que entra muito no conceito que eu falo de sociedade, né? Eu falo, vem cá, por que você precisa ter um sócio? Você precisa ter um sócio basicamente por dois motivos. Você não tem dinheiro para abrir um negócio, então você precisa de um cara para botar o dinheiro na mesa, né, para te ajudar a abrir um negócio, ou um cara que vai te trazer uma competência que você não tem, né, uma visão diferente de você. Então, assim,
E quando você olha numa equipe, entra muito essa questão da complementariedade, né? De um cara trazer coisas que você não está vendo, né? E você permitir que aquele ambiente ele possa expor isso daí para fora. Tanto que quando você olha muito essa questão do Steve Jobs, né? E o próprio Elon Musk, ele fala muito isso daí, né? Fala, cara, eu contrato pessoas competentes para esses caras, né, me trazerem coisas diferentes, né? Eu não quero que tenha um cara que pense exatamente igual a mim, né? Então, entra muito nesse caminho. E outro ponto que você trouxe para mim, Gil, que cada vez ele se torna muito importante, é a questão da inteligência emocional. Então, assim, até quando a gente traz uma perspectiva de carreira na empresa, a gente tem que ter muita inteligência emocional, né? E eu me lembro, assim, que dentro dos aprendizados que eu tive bastante aí contigo, foi muito engraçado porque eu vim lá da minha formação como médico, né? E o médico, quando ele está dentro das organizações, ele é o cacique da tribo, né? Então, tipo assim, cara, ninguém questiona o que o médico fala que tem que fazer, né? Então, vamos começar um antibiótico tal, vamos, né, entubar o paciente. Ninguém, mas vem cá, por que tem que entubar o paciente? Por que vai começar esse antibiótico e não vai? E aí, quando eu fui para o ambiente organizacional da indústria farmacêutica, eu comecei a ver que, tipo, cara, a minha ideia, eu tenho que influenciar as pessoas, convencer as pessoas, porque não é simplesmente vamos fazer isso, né? Que as pessoas não vamos fazer. Então, assim, a inteligência emocional, ela foi entrando na minha vida, né? Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há 13 anos, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Tem uns núcleos de conteúdo que abrem portas. Eu acho que o autoconhecimento, aí tem muita coisa de liderança situacional, inteligência emocional, tem muito conteúdo aí da área de cognição, cara, que é como se fosse uma venda, né? Você tira e passa a enxergar mais. Eu me lembro que eu tive contato com conteúdo de liderança situacional e análise transacional, essas maluquices todas, cara, isso mudou a minha vida, porque me ajudou a me entender como indivíduo ali nas interações. Então, eu comecei a entender por que eu, às vezes, não era bem sucedido em algumas discussões com alguns perfis específicos de pessoas, e isso me ajudou um pouco a calibrar um pouco a minha expectativa em relação às pessoas com quem eu interagia, me ajudou demais a lidar com as pessoas, e isso, porra, em casa, no trabalho, funcionou adoidado. Eu acho que gerenciamento de stakeholders e influência para quem ocupa posições de liderança aí sempre vão ser competências aí que fazem diferença, né? Não, com certeza. Eu, por exemplo, uma das coisas que foi, né, uma grande divisor de águas para mim foi quando eu aprendi perfis comportamentais. Uhum. Eu aprendi isso aí daí em 2015, né, que cada um tem um perfil comportamental completamente diferente e que nós que temos que adaptar o nosso modelo, né, de comunicação aos diferentes perfis comportamentais, do que você ficar forçando o seu perfil comportamental para uma determinada pessoa. Então, isso aí para mim foi uma virada de chave muito grande quando aprendi isso daí. Então, assim, isso foi muito importante para mim. E essa questão aí que você falou do autoconhecimento, aí eu me lembro que eu fiz até também uma live com o André Vivan, né? E o André, no final, eu perguntei, André, qual a dica que você dá para o pessoal? Autoconhecimento. E realmente é verdade, né? O autoconhecimento é uma coisa fundamental, né? De você ter a capacidade de se analisar e ver áreas que você pode estar evoluindo, né? E não evoluir porque você tem que evoluir simplesmente, né? Mas que aquilo ali vai te levar para alguma coisa, né? Então, assim, o autoconhecimento, para mim, ele se torna algo super importante, uma coisa que eu pratico bastante, tá, Gil, assim, na minha vida pessoal, e na parte de negócios, porque isso aí me permitiu evoluir bastante como pessoa, né? Quando você se bloqueia com relação a isso, não, eu não preciso disso, eu já sou um cara evoluído, bom, não sei o quê, você acaba deixando de evoluir. Então, essa aqui é a grande verdade, né? Bom, Gil, e aí deixa eu te perguntar também uma outra coisa aqui. Se você olhar também a evolução do trabalho cross ao longo do tempo, e aí que envolve, né, o time de demanda, o time de acesso, o time médico, a área comercial, como é que você vê essa complementariedade e a importância desse trabalho aí, né, cross-functional? Cara,
cada vez, isso começou já há bastante tempo, os caras começaram com a formação dos brain teams, né? Então, os times das marcas eram a constituição, era a conexão dessas tribos em prol de um desenvolvimento de um plano de negócio para uma marca e tal, e da execução dele. Ao longo do tempo, a gente foi conectando essas pontas e as áreas foram ganhando mais protagonismo. Então, acho que a área médica passou por uma evolução enorme, né? Dos caras que davam as aulas para os caras que ajudam a pensar desenho de estudo clínico e coisas mais estratégicas, mais para frente, né? Então, acho que uma parte da evolução aí com MSLs veio dentro desse sentido de ampliar o papel da área médica. A área comercial, eu acho que evoluiu muito nesse contexto de conectar essas pontas, de entender que faz um papel de orquestrar os recursos dentro do ecossistema. Acho que isso é bacana. A área de marketing, eu acho que talvez tenha sido a área que foi muito impactada também ao longo desse tempo. Os caras estavam no Olimpo, né? Então, o cara, lá no Olimpo, pensando na estratégia, aí vinha, ditava tudo, parecia um imperador, né? O cara detinha o poder de tudo. Eu acho que eles evoluíram muito nesse sentido de entender os papéis, os diferentes papéis. E, cara, hoje é uma troca muito grande. Eu acho que essa evolução foi positiva para as soluções que a gente entrega para o ecossistema, aí, tanto em produto quanto em serviço. E eu acho que o bom profissional hoje, ele está tirando proveito dessa troca. Eu acho que ele está conectado nesse ambiente, está entendendo as nuances e está ajudando. Eu acho que é um facilitador. Eu acho que num ambiente como a gente tem hoje, de multi-áreas trabalhando em conjunto, ouvir, está aberto para prestar atenção na solução. Outras vezes o cara nem é um cara fantástico em geração de ideias, mas ele é um caroneiro de luxo. O cara, pegou uma ideia que fantástica, teve um outro insight, conectou uma ponta e aquilo virou uma ideia ainda melhor. Eu acho que tá livre e sem filtros para esse ambiente é muito legal. Então, se eu sou de vendas e se eu pudesse, como propagandista, participar de todos os fóruns, tipo Brain Team, Core Team, projetos, são fóruns que o cara comercial ele tem que estar aberto para ir, querer buscar essa oportunidade de contribuir. E se o cara é o gestor do seu território ali, usar os recursos, conectar com o MSL, conectar com o cara de acesso, entendendo os desafios. Eu acho que se colocar no lugar do outro faz total diferença. Então, às vezes a gente vê áreas que disputam espaço. Não tem espaço para essa disputa. Tem espaço para sinergia, o cara trocar informação, ser parceiro de negócio. Eu acho que isso faz total diferença. Total diferença, né? É interessante essa questão. Eu estou até para postar um assunto sobre isso, né? Porque se você pega também historicamente, né, isso aí acontece nas melhores famílias. Você vê sempre muito ali uma questão da briga do time de demanda com o time de acesso, né? O que vem antes, a demanda ou o acesso, né? Aí fica, não, mas não está tendo acesso porque o time de demanda não está gerando prescrição, aí o time de demanda fala, mas não está tendo demanda porque não tem acesso do produto, né? E aí, no final do dia, né, Gil, o time de demanda depende do time de acesso e o time de acesso depende do time de demanda, né? Assim, não tem como separar. Outro dia eu fiz um treinamento com um time de acesso, que inclusive era de gestão de contas, de segmentação das principais contas, e eu fiz a seguinte pergunta para o time de acesso. Eu falei, vem cá, essas contas prioritárias para vocês são as mesmas contas prioritárias para o time de demanda? Eles falaram, não. Eu falei, cara, mas como é que vai aparecer seu trabalho? Porque o trabalho do time de acesso só aparece quando começa a ter demanda. Então, assim, o negócio tem que se casar, tem que se falar, né? Então, assim, eu vejo que essa questão que você falou, né, é fundamental, porque tem espaço para todo mundo, né? Então, uma das coisas também que eu aprendi que é super importante, né, Gil, é definir muito a questão do papéis e responsabilidades de cada um, o que cada um pode estar fazendo. Então, por exemplo, né, e aí eu sei que cada empresa trabalha no modelo, mas, Departamento Regional de Saúde, DRS. Aí tem empresas que falam, não, DRS é do time de acesso. Tá, mas vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem 17 DRS, tá? O Paraná tem 24 DRS.
Então, assim, você não consegue que uma pessoa de acesso vai conseguir fazer gestão de 17 DRS de um estado só, ou de 24, né? Então, assim, a DRS, na minha opinião, né, o dono da DRS é o time da demanda, tá? Uhum. Ele vai trocar com o time de acesso as coisas que estão acontecendo ali, porque o time de demanda, o território acaba sendo menor, ele consegue fazer uma melhor gestão daquela DRS, que inclusive é uma conta, né, que tem que ser Uhum. gerida pela empresa, Uhum. por alguém da empresa, né? Então, assim, mas não quer dizer que, pelo fato de ter algo relacionado a acesso, o time de demanda não possa estar fazendo. É só definir o que cada um pode fazer dentro daquela conta. Mesma coisa, tem um operador de plano de saúde lá em São José do Rio Preto, né? Lá no oeste de São Paulo. Pô, o time de acesso não vai estar toda hora lá em São José do Rio Preto, né? Mas tem um cara do time de demanda que a sede dele é lá. Se surgir uma Ah, coisa naquela operador de plano de saúde, o cara de demanda não pode resolver? Pode. É só uhum. definir, dentro de papéis de responsabilidade, o que ele pode estar fazendo ali, tá? E não quer É, dizer que tem, ele está fazendo o papel de acesso, né? Eles estão trabalhando de eu forma acho que séria. esse trabalho cinético é fundamental, porque eu acho que o risco aí é o nível de energia que o cara desprende. Quando você está concorrendo com o teu parceiro ali, tu está jogando energia fora e deixando oportunidade na mesa. Mas esse é um desafio, cara, de tempo, né? A De tempo. demanda, acesso, eu acho que é um desafio presente hoje, tá? Eu tenho que dizer que é um bom desafio. Eu acho que, mas as coisas evoluíram bastante. Eu acho que a gente caminhou bastante para dar clareza, né, de quem pode fazer o quê, mas É, o desafio ainda está muito não na área do negócio em si. Eu acho que está na área puxa, do ego, porra, é meu, não é meu, é nosso, entendeu? exatamente É isso, né, nosso. Gil? E eu vejo assim, até meu trabalho aqui com a Tense, né, já 5 anos de Atense, e até quando eu comecei a trazer os cursos de acesso, não é para o cara de demanda virar um gerente de acesso, é Uhum. para ele entender muito melhor como ele vai atuar dentro, né, do setor dele, dentro daquele ecossistema, né? E foi muito interessante, assim, a minha experiência aí, eu olhando várias empresas que eu já fiz treinamento e tudo mais, que a sinergia que gerou quando você tem um cara de demanda que ele entende acesso com o time de acesso foi Uhum. muito maior, porque eles conseguem estar Sim. falando a mesma linguagem. Você Uhum. se lembra, né, Gil? Antigamente, pô, o cara de acesso, ele tinha um nível de conhecimento, né, muitas vezes maior, né, sobre aquela questão Uhum. de acesso e a distância gigantesca para o time de Uhum. demanda, Uhum. né? Então ele falava basicamente uma outra língua, né? Ele era de outro planeta, né? O profissional de acesso. Você fala, cara, Conitec, Hall DNS, que negócio é esse, né? Então assim, ele tinha um entendimento que, né, estava quilômetros e quilômetros de distância. Então, é, trazendo aqui, Essa foi uma baita evolução. Acho que hoje, olhando do ponto de vista do time de venda, de demanda, eu acho que esse conhecimento já foi absorvido, vamos chamar assim, né? E já, faz total diferença você entender a dinâmica e o ecossistema para poder interagir nele, né? Acho que exatamente. e aí eu acho que tem um ponto que está conectado aí com o que você entrega, né? Eu acho que se eu sou um profissional e vejo que eu tenho áreas na minha empresa, no segmento que eu quero trabalhar, áreas que eu não domino ou que eu tenho alguma dificuldade, cara, busca aquele conteúdo ali. Já. Mesmo que você não seja o cara que vai fazer isso na tua empresa, mas, pô, a minha empresa tem muita área de comercial, gestão de contas, pô, vai buscar um conteúdo sobre Strategic Account, que é Account Management, pô, acesso, hoje acesso é fundamental, entender de um processo de incorporação e tal, não vai fazer mal para ninguém, eu acho que só ajuda. Acho que Com buscar isso certeza. de forma modular, você não precisa ficar pegado um ano estudando uma porrada de coisa para pegar 10%. Pega ali o que te interessa, domina aquilo, tenta trazer aquilo para o teu dia a dia e vai buscar outro conteúdo. Eu acho que o caminho está por aí. É bem isso mesmo. Bom, Gil, já estamos chegando aqui ao final e assim foi uma conversa muito boa. Assim, tem vários insights que a gente vai pegando aqui, né, com a sua fala. Mas eu vou pedir aqui, Gil, para você deixar suas mensagens finais aqui para quem está Uhum. nos acompanhando e até para depois pessoas que vão estar escutando aqui, desfrutando desse conteúdo, né? Então, assim, se você tiver que dar uma dica
para quem quer evoluir na carreira na indústria farmacêutica, e aí olhando principalmente esse mercado de especialidades, né, que a gente não está nem mais falando do futuro, já é o presente, né, a gente está falando né, de mercado de especialidades aí muito bem estruturado nas empresas, e sem falar de tudo que já está chegando, de terapia gênica, terapia celular, né, CAR-T-cell, né, o que esse cara tem que começar a fazer para se preparar para essas oportunidades? Cara, eu acho que tem uma pequena combinação de muitas coisas, né? Eu acho que tem uma curiosidade que tem que ser nata ali. Eu acho que você tem que buscar o que você não compreende. Acessa, vai perguntar, vai buscar esse conteúdo, vai buscar um curso, alguma coisa, para te colocar dentro do contexto que você está perseguindo. Eu acho que esse é um ponto. E fazer uma boa leitura, eu acho, entender o teu ecossistema, onde você está operando, ver quais são os movimentos aí que são importantes, criar parcerias. Eu acho que desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento, parceria com o seu gestor, parceria com áreas de selling excellence, de treinamento, com pares. Eu acho que se você estiver aberto para aprender, você vai sempre encontrar uma forma de avançar. Eu acho que está aberto para o novo. Eu acho que isso é super importante. Então, estar aberto para o novo e não ficar parado faz total diferença. Se você está mirando em área de especialidade, área de oncologia e tal, cara, vai buscar esse conhecimento, mesmo que você não esteja naquele segmento. Tem algumas coisas, claro, que independem do segmento, né? Então, pensamento analítico. Hoje em dia, todo mundo é básico. O cara conseguir juntar dados e extrair insights. Isso é fundamental em qualquer segmento. Depois, ter um bom conhecimento do ecossistema, você conversa com qualquer um. Então, ter repertório, né? Eu acho que é fundamental ter conhecimento, ter repertório, ter a cabeça aberta para ouvir, aprender. Cara, se vocês estiverem com essa combinação aí de muitas coisas aí que eu mencionei, as oportunidades aparecem. E tem, óbvio, tem que botar energia, né? Tem que ter uma dose de vontade grande aí. Com certeza, né? Eu vejo que assim, essa questão do desejo ardente, né, por alguma coisa, né, que isso aí vai te movimentar, se capacitar para as oportunidades. Então, por exemplo, esses mercados aí que a gente falou de especialidades, está surgindo muita oportunidade, mas muita mesmo, né? E que assim, a pessoa não está aproveitando porque muitas vezes não está nem preparado para aquelas oportunidades, né? Então, olhar o job description da vaga, né, ver o que eles estão buscando de qualificação, se preparar. Eu sempre falo assim, a preparação tem que vir antes da oportunidade, né? Então, quando a oportunidade surgir, você tem que estar muito bem preparado. Uma das coisas que eu acho super importante é criar uma rede de networking, né? Fazer networking, né? Isso é super importante. Então, por exemplo, eu quero trabalhar em oncologia. Como é que você vai se conectar com o pessoal da oncologia, dentro da sua própria empresa, fora da empresa? Quero trabalhar com raros, vai procurar essas pessoas também. Tem que buscar jogo, né? Não pode ficar atrás do zagueiro, tem que sair para buscar jogo. Tem que sair, né? Tem que sair, né? E isso tudo dá trabalho, né, Gil? Dá trabalho. Se conectar com as pessoas, isso aí gera energia, gera trabalho, né? Mas faz parte, né? Então, isso daí é uma coisa importante. E o fato também que a gente tinha falado ali no começo é buscar mentores. Então, esse mentor ele pode ser alguém dentro da sua empresa, pode ser uma pessoa fora da sua empresa, né? Uma pessoa que vai te trazer aconselhamento, vai te trazer direcionamento para as coisas. Isso aí, para mim... Isso faz muita diferença, Alexandre. Me lembro, iniciando em Porto Alegre, lá na área hospitalar, cara, eu via, tá aqui Capitânia, tinha um monte de gente que eu aprendi olhando esses caras trabalharem. Porra, e às vezes eu chegava para perguntar, cara, como é que você faz isso? Me ajuda aqui, me dá uma dica. A curiosidade não faz mal para ninguém. E as pessoas estão muito disponíveis. Esse ambiente que a gente trabalha é um ambiente absurdo, como as pessoas estão dispostas a ajudar a gente. É um negócio meio doido. É difícil de encontrar isso em outros segmentos. Eu me lembro também, até quando eu fui para o marketing, né, que eu fui para o marketing ali, eu falei, meu Deus do céu, eu quase pedi demissão no primeiro mês, né, quando eu fui para o marketing. O que eu fui fazer? O que eu fui fazer nesse negócio, né? E ali eu comecei a pedir help para um bocado de gente, né? E assim, fui no financeiro, fui no cara de supply, fui um bocado de lugar e as pessoas me ajudaram, sabe? Assim, as pessoas me ajudaram de forma super legítima, né? Então, essa questão de você buscar, né, ajuda, você pode ter certeza que alguém vai estar te ajudando, né? Então, assim, é isso, Gil. E eu queria
te agradecer demais de você estar compartilhando aqui seu conhecimento, assim, seu histórico profissional, a carreira que você construiu, cara, com muita dignidade, assim, é fantástico. Um bocado de gente aqui agradecendo aqui nos comentários. Então, assim, obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Isso. E é isso, tá? Obrigado Valeu, pelo cara, e convite. obrigado. Um abraço para você Então, e para todo mundo aí. valeu, muito obrigado. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharam aí.